Olá, meu nome é Guilherme, eu sou professor da oficina Guilherme Jardim e neste vídeo estarei compartilhando com vocês o processo criativo de uma frase que eu criei para o drum cover da banda Queen, a música Under Pressure. Você também pode conferir esse mesmo drum cover e outros no canal do YouTube ou na oficina Guilherme Jardim. Bem, primeiramente vamos analisar o compasso dessa linha rítmica. Repare que pela partitura, você está vendo pela escrita que o compasso é um compasso quaternário com base em 4. Então podemos entender que cada compasso tem 4 pulsos. Então, desses 4 pulsos, vão ter divisões dentro desses pulsos. E esse 4 embaixo, no caso o denominador, ele vai destinar a nota que vai valer um pulso, no caso é a semínima. Então, a correlação entre as notas vão ser: a semínima vai valer 1, a colcheia vai valer metade do pulso, semicolcheia 1/4, fusa 1/8, semifusa 1/16. Ok? Então, entendendo essa correlação nesse compasso, já podemos entender como as notas vão se comportar. Bem, vamos analisar somente o último compasso desse ciclo, que é onde está a frase. Ela, na verdade, praticamente em toda a sua estrutura, vamos dizer que até o último pulso, do pulso 1, 2 e 3 desse compasso, ela está envolta com um rudimento, que é bastante utilizado hoje em dia, que é o Six Stroke Roll. Esse Six Stroke Roll, na verdade, são 6 notas dentro desse pulso, sendo que esse Six Stroke Roll está aqui alterado. Ou podemos dizer que essas notas, essas 6 divisões, essas 6 notas dentro desse pulso, elas estão com divisões idênticas. Não tem uma nota com espaçamento, com um tempo diferente do outro, exatamente espaços iguais. Então, eu dividi esse pulso em 6 partes iguais. A manulação que eu utilizei para esse Six Stroke Roll foi exatamente essa. Direita, 2 toques para a esquerda, 2 toques para a direita e uma esquerda. Então, tem um single para a minha direita, acentuada, um double para a minha esquerda, um double para a minha direita, em ghost notes, todas essas 4 notas, e uma nota acentuada para a minha esquerda. Então, ficando 6 notas dentro desse pulso, só que são 6 notas com tempos, divisões idênticas, ok? Sendo assim, ó, 3 e 4. Mais devagar. 3 e 4. Um pouquinho mais lento. Bem, a partir do momento que eu consigo desenvolver a divisão da minha frase, já começo a pensar num processo de orquestração dessa mesma. Já desenvolvi, já praticamente observei a manulação dela, né? Teoricamente, a direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, ok. Agora vou desenvolver através da orquestração, vou distribuir essas notas através dos tambores. Só que nesta frase em si, eu vou trabalhar praticamente com todos os meus tambores, inclusive o bumbo. Ok? Então, para isso, ao invés de falar pulso por pulso, eu acho mais interessante analisarmos por completo o deslocamento das mãos. Na verdade, eu acho talvez o caminho mais fácil, um pouquinho mais longo, mas é muito mais edificante para o seu crescimento, como tocar, enfim, como criar suas frases, do que simplesmente pegar pulso por pulso e ir somando. Ok? Então, o primeiro passo de deslocamento das minhas mãos, eu vou fazer com a minha mão esquerda. Repara que na minha frase, no caso, na minha manulação, a minha esquerda já começa com double. São as primeiras aparições da minha esquerda nesta frase. Então, eu vou executar essas 2 notas no double, no caso nas ghost notes, na caixa, ok? E a acentuação da próxima nota, a próxima aparição da minha esquerda vai ser no tom 2. Lembrando que o meu tom 2 para esse set, ele fica no meu lado esquerdo e não no meu lado direito, ok? Então, seria o seguinte: 3 e 4. Agora eu vou começar a deslocar a minha mão direita. Então, a minha mão direita vai ficar exatamente o seguinte: a acentuação, por enquanto, vai ficar na caixa e o deslocamento dos doubles da minha direita vão ficar no meu tom 1, ok? Então, seria mais ou menos assim.
Então, na verdade, essa manulação, no caso, essa distribuição praticamente é quase os 3 pulsos que eu faço dessa frase. Lembrando que o quarto pulso ainda vamos chegar lá. Bem, o próximo ponto agora é distribuir e abrir a minha mão, no caso, que é acentuada, que geralmente na caixa, na mão direita, eu jogo o meu prato de condução, sendo que eu não abro ele como crash. Eu simplesmente tiro essa acentuação da mão direita e jogo a nota forte para o meu bumbo. Ok? Então eu não preciso abrir o meu crash. Eu simplesmente faço uma nota um pouquinho mais segura, uma dinâmica um pouquinho mais contida aqui, na minha mão direita, e eu jogo a acentuação mais para a nota forte no meu bumbo. Ficando exatamente isso. Bem, essa é exatamente a orquestração que faço no pulso 1 dessa frase. No pulso 2 é praticamente a mesma coisa do pulso 1, porém eu distribuo, ao invés dos meus 2 doubles na minha mão direita no tom 1, eu jogo para o meu surdo. Exatamente essa única diferença. No pulso 3 eu volto a atuar com o meu tom 1. Então eu alterno do pulso 1 com tom 1 para o pulso 2 com surdo, no pulso 3 com o meu tom 1. Exatamente isso que é a frase. Então eu vou juntar o pulso 1 com o pulso 2 e o pulso 3, para vocês entenderem. 3 e 4. Bem, para fechar essa frase, no quarto pulso, eu executo exatamente na cabeça do pulso uma nota com prato de condução e bumbo, no caso uma colcheia, então ela vai ocupar metade desse pulso, ok? Então já não falo mais em quialtras em six stroke roll. Eu só falo exatamente numa divisão padrão, obedecendo com a correlação entre as notas de acordo com a minha fração numérica, no caso, minha fórmula de compasso. Então, minha colcheia que vai obedecer meio pulso, ok? E nesse metade do pulso restante, eu executo 4 notinhas, no caso, 4 fusas. São subdivisões de 1/8 desse espaço. Então, é 1/8 desse pulso. Seria mais ou menos assim. Então, repare que eu toquei a primeira nota, uma colcheia com prato de condução e bumbo. Não ataco no prato de condução, exatamente toco de uma maneira, uma cadência bem contida. E executo 4 notas na segunda metade desse pulso, 4 fusas, finalizando com uma nota já no outro pulso, já com prato de ataque, enfim, voltando o ciclo de acordo com a frase ou a linha rítmica que eu escolher. Então vamos tentar fazer exatamente o ciclo completo, no caso, somente a frase do pulso 1 ao pulso 4 até chegar no ataque do próximo compasso, finalizando então essa frase.
Tocando praticamente toda a frase com a linha rítmica, seria mais ou menos isso. Bem, esse foi o processo de desenvolvimento de criação da frase que eu coloquei no drum cover da banda Queen na música Under Pressure. Qualquer dúvidas ou sugestões, coloquem no comentário desse vídeo ou nos canais oficiais da oficina, no site guilhermejardim.com.br ou Oficina Guilherme Jardim no Instagram ou no Facebook. Até a próxima!